Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Encontro Científico. Eu sou a professora Louise Scusiato, sou formada em enfermagem e estarei com vocês juntamente com a professora Denise, que também é enfermeira, falando para vocês um pouco hoje sobre os formatos de publicação e os formatos de apresentações de trabalhos. Vamos então ao nosso material. Como nós temos aqui em nossa tela, quais serão os nossos objetivos da aula de hoje? Nós vamos conhecer os formatos de publicação, vamos também conhecer quais são os formatos de trabalhos para apresentação em eventos, compreender como elaborar um banner e um e-banner e também vamos conhecer ou entender a estrutura mínima da apresentação oral. Por que tudo isso? Porque nós precisamos aprender como é que nós vamos publicar os trabalhos que nós desenvolvemos em projetos de pesquisa. Nós aprendemos lá no nosso primeiro encontro, juntamente com a professora Maria Caroline Valdrigues e com a professora Denise, sobre o que era pesquisa, como realizar pesquisas, aprendemos sobre plágio e na sequência nós tivemos as aulas sobre como pesquisar em base de dados. Também vimos quais são as bases de dados que são utilizadas, por exemplo, para a área da enfermagem. Vimos também que é importante você, de qualquer área que você seja, conhecer, buscar conhecer quais são as bases de dados onde você vai fazer a pesquisa sobre os artigos científicos, sobre a temática que você está estudando. Também aprendemos sobre descritores, palavras-chave. Aprendemos também como elaborar uma estratégia de busca utilizando os operadores booleanos. Aprendemos também sobre como escrever. Nós tivemos aí na nossa última aula com a professora Deise e eu estava nela também. Nós aprendemos várias dicas sobre o português correto, mas também várias dicas de como realizar uma escrita científica e acadêmica que seja adequada para um artigo científico, para um projeto de pesquisa, para você que está realizando, por exemplo, uma iniciação científica e para todos os acadêmicos, para que cada vez mais vocês consigam escrever melhor. E hoje, para fecharmos os nossos 4 encontros científicos, eu e a professora Denise vamos trabalhar com vocês então sobre esses formatos de publicação e os formatos que nós temos de apresentação. Por quê? Porque após realizar todo o processo de escrita do trabalho, de desenvolvimento desse trabalho científico, nós vamos então publicar no meio acadêmico, no meio científico, para que os demais pesquisadores possam entender, possam visualizar todo o conteúdo que foi desenvolvido durante aquela pesquisa. Nós queremos divulgar os nossos dados para o meio científico. E é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Voltemos então ao nosso material. Nós temos aqui nessa tela, vamos falar primeiramente sobre o artigo científico. Na verdade, nós vamos retomar um pouco o que foi abordado na última aula, então trazendo sobre qual é a composição desse artigo científico, o que é um artigo científico, onde nós encontramos ele. Então, a partir do momento que você realiza um estudo, um projeto de pesquisa, você quer que o seu estudo, a sua pesquisa, seja divulgada no meio científico. E como é que eu faço isso? Num primeiro momento, é por meio de publicações científicas, por meio de um artigo científico, que, como nós explicamos para vocês elaborarem, vocês precisam estabelecer uma estratégia de busca, com os descritores, com os operadores booleanos. Vocês precisam também escrever um resumo, nós vamos aprender sobre ele hoje também, E o artigo científico é então o primeiro manuscrito que vai ficar divulgado o trabalho que foi desenvolvido sobre determinada pesquisa. Mas o que é um artigo científico? Então, retomando, como consta aqui na nossa tela, o artigo científico ele é parte de uma publicação
com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então essa é a definição de artigo científico, é a compilação de dados onde você vai explicar como foi desenvolvida a pesquisa científica e você vai divulgar ela no meio acadêmico, no meio científico, para os demais pesquisadores poderem conhecer sobre o trabalho que foi desenvolvido, sobre os novos achados, tudo o que foi encontrado naquela pesquisa, naquele estudo que foi realizado. E aqui na nossa tela nós temos então um exemplo que nós já trabalhamos na aula anterior de um artigo científico. Esse aqui é um artigo bastante interessante que já fica como dica para vocês realizarem a leitura e ele é intitulado Revisão Integrativa, o que é e como fazer. Então ele é um artigo de revisão explicando como realizar uma revisão integrativa. E aqui nós temos os componentes desse artigo científico. Como vocês podem visualizar, nós temos além do título, nós temos também o nome dos autores, temos ali o resumo e temos o início da introdução. Ele tem todo o restante da escrita, né, conforme se deve ter em um artigo científico, mas aqui a gente traz um trecho dele para vocês poderem visualizar e relembrar como é a estrutura desse artigo científico. Vejamos aqui em nosso material. Qual é essa estrutura, então? Nós temos elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Quais são os elementos pré-textuais? Nós temos aqui o título, que deve ter entre 15 e 20 palavras, como nós vimos na aula anterior. Ele deve ser conciso, deve ser direto e deve destacar o principal, o foco do seu trabalho, o objetivo que foi o desenvolvimento daquele trabalho, daquela pesquisa. Os autores, todos os autores que participaram daquela pesquisa, daquele estudo, deve aparecer nesse artigo científico. Também vimos ali que deve conter como um elemento pré-textual o resumo, né? Então o resumo nós vimos que depende aí das normas da revista, do periódico, o quantitativo de palavras que ele vai ter. Normalmente vai variar entre 150 e 200 palavras para um artigo científico. Também deve conter as palavras-chave ou descritores que nós vimos, nós aprendemos na última aula. Normalmente é solicitado entre 3 e 5. E aí nós temos os elementos textuais, que é o corpo do texto desse artigo científico. Quais são esses elementos? Nós temos a introdução, que como o próprio nome já diz, vai introduzir sobre a temática, vai contextualizar sobre a temática que está sendo abordada. Depois, posteriormente, nós temos o método, que é a parte do artigo científico onde a gente vai descrever o que foi realizado, por que foi realizado, como foi realizado, onde foi realizado, com quem foi realizado. É onde a gente traz toda a explicação de forma descritiva do passo a passo daquela pesquisa, daquele estudo, ou seja, como ele foi desenvolvido. E ele tem que ser tão claro ao ponto de que outro pesquisador do outro lado do mundo que faça a leitura do teu artigo científico, e vamos supor que seja uma revisão integrativa, que se ele aplicar o mesmo passo a passo que você descreveu no método do seu artigo científico, ele tem que encontrar os mesmos resultados que você, as mesmas produções científicas que você encontrou e apresentou nos seus resultados. Então o método ele deve ser tão claro ao ponto de permitir com que outros pesquisadores possam replicar o mesmo tipo de estudo. Obviamente que quando se trata de uma revisão, eu vou encontrar os mesmos resultados, mas quando se trata de pesquisas que envolvem seres humanos, isso pode alterar conforme, né, a necessidade, o período, o tempo que está sendo realizada aquela pesquisa.
Também nós temos, além da introdução e do método, nós temos os resultados. Os resultados dentro do artigo científico vão demonstrar tudo aquilo que foi encontrado, que é que você encontrou a partir da aplicação do passo a passo do método de resultados. Então, aquilo que você obteve com a aplicação, com o desenvolvimento do estudo realizado. Além dos resultados, nós temos então a discussão dos resultados, onde eu vou trazer outros estudos, vou referenciar outros estudos que fizeram pesquisas parecidas ou que trazem resultados próximos ou até mesmo resultados completamente diferentes. E eu vou fazer uma discussão daqueles resultados, apresentando então o que corrobora, né, e aquilo que aparece discrepante e o porquê. Eu vou trazer ali explicações, eu vou discutir aqueles resultados. Posteriormente, nós temos as considerações finais ou conclusão, conforme as normas da revista ou tipo de estudo. Normalmente se utiliza considerações finais para pesquisas qualitativas e conclusão para pesquisas quantitativas, mas obviamente vai depender aí das normas e regras de cada revista ou periódico científico, conforme eles determinam quais são as regras, e nós vamos fazer um apanhado geral, trazendo se o objetivo do estudo ele foi atendido, ele foi alcançado ou não, né? Nós vamos trazer ali o que é que se pode, nós vamos fazer um fechamento nas considerações finais ou conclusão. E podemos propor até a realização, a necessidade de realização de novos estudos sobre aquela temática ou sobre algum resultado que trouxe um impacto maior para o artigo científico que você escreveu, propondo então a realização de novos estudos. E aí nós temos os elementos pós-textuais, que são as referências, os anexos e os apêndices. Então, nas referências é onde a gente vai colocar todas as referências em relação a outros estudos que nós utilizamos para escrever a introdução, que nós nos baseamos no método, como, por exemplo, o tipo de pesquisa, de estudo que foi desenvolvido, né? Nós utilizamos autores que são consagrados aí nesta área de metodologia científica, né? Explicando sobre o tipo de estudo. Também vamos apresentar todos os estudos que nós trouxemos ali para discutir os resultados que foram apresentados, e nós temos anexos e apêndices, que são, por exemplo, instrumentos de coletas de dados que a gente pode anexar nesse artigo, colocando, né, para demonstrar para os outros pesquisadores quais foram esses instrumentos que foram utilizados no desenvolvimento desse estudo, dessa pesquisa. Então, pessoal, essa é a estrutura de um artigo científico, que é a primeira forma que se tem de publicar um trabalho que foi desenvolvido, que foi realizado por um pesquisador ou por um grupo de pesquisadores. Então, para vocês que pretendem entrar nesse ramo da pesquisa, ou que ainda já estão inseridos, por exemplo, na iniciação científica, é essencial que a partir do momento que vocês estão inseridos em um projeto de pesquisa, ele seja desenvolvido ao ponto de que no final da sua participação se consiga ser publicado, então, um artigo científico. A partir desse momento, você começa a construir um nome no meio da ciência, nesta área, né, de pesquisa, tá bom? Vamos lá, continuando então. Vamos continuar aqui no nosso material. Na nossa tela agora, a gente vê como submeter um trabalho em um evento científico. Então, eu faço parte de um projeto de pesquisa, escrevi um artigo científico, ou talvez eu ainda não tenha chegado, né, a ter a escrita completa de um artigo científico que foi publicado. Mas eu estou inserido em um projeto de pesquisa que nós estamos desenvolvendo um estudo e tem eventos interessantes que seriam importantes que o trabalho fosse apresentado. Mesmo que ele fosse apresentado até resultados parciais, por exemplo, ou como ele pretende ser desenvolvido. E aí nós precisamos entender, né, como que nós vamos submeter então esse trabalho
para um evento científico. Então, primeira coisa, eu preciso saber quais são os eventos que estão disponíveis para a sua área, né? A área a qual você faz parte, a sua área de formação. Então, eu vou pegar um exemplo da enfermagem. O que será que nós temos hoje de evento dentro, né, da área de enfermagem? Nós precisamos pesquisar. E como é que eu pesquiso isso? Como é que eu encontro isso? Bom, inicialmente, as profissões normalmente têm os seus conselhos reguladores e eles mesmos divulgam, tem páginas na internet onde eles vão divulgar sobre eventos científicos. Então eu posso iniciar a busca por ali, né? Quais as normas e regras para a submissão de trabalhos para o evento que realizou a inscrição? Por quê? Por que eu preciso saber disso? Porque se eu quero divulgar um trabalho científico que eu estou realizando, que eu faço parte, eu preciso saber, primeiro, qual é o evento, escolher um evento ao qual eu vou participar. Posteriormente, eu preciso conhecer quais são essas normas e regras para a submissão e a apresentação de um trabalho científico nesse evento. É importante que sempre você busque a orientação de um professor, do seu professor, orientador, né, sobre aquele evento. Não saia se inscrevendo em todos os eventos que você encontra por aí. Muitos são gratuitos, mas muitos são pagos também. Então é importante que você discuta com o seu orientador quais os melhores eventos para divulgar o trabalho ou os trabalhos científicos que você está realizando, que você está desenvolvendo naquele momento. Não é isso mesmo, professora Denise? Isso mesmo, pessoal. Isso é muito importante para vocês determinarem a relevância, né, do trabalho que vocês realizaram e qual evento, né, que se enquadra, né, nos resultados, né, do seu trabalho. A gente vai demonstrar agora uma simulação de um evento que está acontecendo. Vamos lá para a tela, pessoal. Eu vou entrar num link de acesso e eu vou simular para vocês agora o site do evento. Então aí na tela, pessoal, a gente encontrou um evento da área, né, da saúde, o primeiro Congresso Nacional de Saúde da Família, né, o CONASF, que vai acontecer no ano de 2023. Quando você acessa o link do evento, ele é bem descritivo, é a página inicial. Temos o edital de submissão de trabalhos, onde vai aparecer a data de prazos de submissões, né? Então você tem um início e um fim, né, de submissões de trabalho. Então vocês têm que atentar que são prazos que são até um pouco longos, tá? Então assim, não se percam também deixando tudo para de última hora, tá, pessoal? Esses trabalhos, eles são submetidos e são avaliados, né, por uma banca avaliadora. E aí apresentam um resultado desses trabalhos submetidos, né, em outra data. Vocês recebem esse comunicado através dos e-mails, né, que vocês cadastraram, né, nos e-mails dos autores, né? E aí vocês podem escolher a forma de submissão, como a professora Louise vai falar mais para frente sobre os formatos de envio de apresentações. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, a gente tem o exemplo do e-banner oral, né, um prazo para envio, né, desse modelo de apresentação. Além disso, a gente tem as instruções gerais, né, para a submissão dos trabalhos, né? Alguns congressos, alguns eventos da área possuem inscrição gratuita, isso é muito interessante, mas a grande maioria possuem a inscrição paga, né? Então a gente tem que escolher bem, né, qual evento que a gente pretende divulgar esse nosso trabalho. Além disso, tem áreas temáticas, né, e subdivisões dentro dos tipos de estudos aceitos, né? Então, quando a gente estudou lá na nossa primeira aula, né, os tipos de pesquisa, né, relembrando, né, estudos experimentais, estudos epidemiológicos, relatos de caso, revisões de literatura, né? Então, todas eles se enquadram em áreas temáticas que serão divididas no próprio congresso para a sua divulgação, né? E além disso,
né? Cada congresso possui um eixo temático para você poder submeter os seus trabalhos. Então, assim, aqui nesse congresso, por exemplo, temos como eixo temático estratégia da saúde da família, agente comunitário de saúde, territorialização. Então, são temas, que te direcionam, para o trabalho que vocês queiram estar inserindo, submetendo neste evento. Tem algumas regras de submissão que vocês devem se atentar a cada categoria que se pede e, além disso, é bem descrito os modelos de submissões, como a professora Louise vai abordar mais para frente, como o resumo simples, o resumo expandido, a apresentação em modalidade oral, a modalidade de e-banner, Então, a gente tem várias modalidades que você pode escolher, cada uma delas com os seus critérios, E modelos também de templates para orientar no momento da submissão. Além disso, esses eventos apresentam algumas premiações de trabalho, bem como certificação, tá certo, pessoal? Para vocês estarem inserindo no próprio currículo Lattes de vocês. Isso é muito importante, pessoal. Vocês terem essa certificação de evento, demonstram que vocês estão atualizados na área de atuação, ok? Agora a gente vai retornar para a nossa apresentação. Professora Louise vai dar continuidade, explicando então agora outro modelo, de submissão nos eventos científicos, não é, professora Louise? Isso mesmo, pessoal. Nós vimos então aqui um exemplo de um evento. Ele já aconteceu, na verdade, mas ele é desse ano, onde a professora Denise mostrou ali para vocês, todas as normas e regras. Então, informações importantes que vocês precisam estar atentos, como, por exemplo, qual é o período que você pode realizar a sua inscrição no evento, em primeiro lugar, se isso tem um custo, se não tem um custo. Também, quais são as formas de submissão de trabalho para esse evento? Além disso, até quando eu posso submeter esse trabalho? Procurem nunca deixar para a última hora, porque a gente depende da conexão com a internet, com vários outros fatores que podem aí acabar interferindo nesse processo de submissão e às vezes vocês podem perder, essa oportunidade. Além disso, a maioria dos eventos também tem premiações, então para o trabalho que for melhor avaliado durante o processo de submissão e da apresentação, há premiações para esses trabalhos também. Então, fiquem atentos aí aos eventos, busquem eventos que vão acontecer na área de vocês, tragam como propostas para os professores de vocês, para verificar se é possível vocês levarem um trabalho ou parte do trabalho que vocês estão desenvolvendo para serem divulgados nesse evento. Se eu quero seguir uma carreira acadêmica, se eu quero conhecer o mundo da pesquisa, é importante também eu participar de eventos, eu estar lá, eu mostrar o trabalho que eu estou desenvolvendo, que eu estou apresentando para a comunidade científica. Então, pessoal, vocês viram ali naquele site que uma das formas de submeter o trabalho era de resumo simples ou de resumo expandido. Vamos então entender um pouco melhor sobre cada um deles, quais são as suas características. Vamos à nossa tela aqui. Então nós temos aqui, como se fossem duas colunas, explicando a diferença entre o resumo simples e o resumo expandido. Vejam. O resumo simples, ele vai ser um resumo mais curto, mais enxuto do que o resumo expandido, por exemplo. Normalmente ele vai ter entre 150 e 200 palavras. Então, é um resumo realmente mais curto. Ele deve ser claro, deve ser conciso e deve refletir o trabalho desenvolvido. Então, vejam o desafio que vocês têm na hora de escrever um resumo, que seja um resumo
simples, onde ele vai ter entre 150 e 200 palavras. E eu preciso mostrar nesse resumo, nesse número pequeno de palavras, tudo aquilo que eu desenvolvi no meu trabalho, trazendo introdução, trazendo objetivo, trazendo o método, trazendo os resultados, a discussão e a conclusão. Então é um grande desafio e isso auxilia vocês, ajuda vocês a cada vez mais desenvolverem uma escrita acadêmica, científica adequada e auxilia vocês em todos os estudos, porque permite com que vocês possam assistir, por exemplo, as videoaulas de vocês ou aulas ao vivo e vocês mesmos escreverem resumos. Então, o resumo, ele não vai auxiliar vocês unicamente no processo de uma escrita científica para a submissão de trabalhos em eventos, mas também em todos os outros momentos de estudos da vida de vocês. Vejamos outras características do resumo simples. Ele também pode ser estruturado ou não. O que é ser estruturado ou não? Então, quando se pede um resumo estruturado, ele se solicita que apareça descrito lá no resumo introdução, objetivo, método, resultados, discussão e conclusão. Quando não se pede um resumo estruturado, você vai descrever todas essas informações, mas sem aparecer esses subtítulos. Tem que aparecer então lá o objetivo, método, resultados, discussão, considerações finais ou conclusão quando ele for estruturado. E o resumo expandido, quais são as diferenças então do resumo simples para o expandido? O resumo expandido, ele vai ter mais palavras. Mas quanto mais, professora? Ele vai ter entre 3.000 e 5.000 palavras. Obviamente que depende ali em torno das normas e regras que são estabelecidas pelo próprio evento, né? Pela norma de submissão do trabalho, mas ele vai ter um quantitativo bem acima no número de palavras. Então eu consigo trazer mais resultados, eu consigo trazer mais conteúdo para esse resumo que eu estou submetendo àquele evento. Ele vai poder então conter mais informações, deve também refletir o trabalho desenvolvido. Aqui você tem um outro desafio, enquanto que no resumo simples você precisa saber apresentar tudo aquilo que foi desenvolvido em poucas palavras. No resumo expandido você tem mais espaço, você tem mais quantidade de palavras para você escrever, mas aí você não pode se perder. Você precisa seguir aí um roteiro para esse resumo, para que você não coloque um monte de coisas que de repente não vão fazer sentido para quem está lendo e quem vai avaliar se o teu trabalho que foi submetido, o resumo, se ele vai ser aceito ou não. Além disso, ele pode ser estruturado também ou não, ou seja, se ele for estruturado, reforçando, deve aparecer ali os subtítulos: objetivo, introdução, objetivo, método, resultados, discussão e conclusão ou considerações. Normalmente também se pede que se coloque logo abaixo do resumo entre 3 e 5 palavras-chave, onde elas devem refletir o foco, o objetivo do seu trabalho. Então, vejam só, para que a gente possa apresentar um trabalho em um evento, em primeiro lugar eu preciso fazer a minha inscrição naquele evento. Em segundo lugar, eu preciso conhecer quais são as normas para submissão de trabalhos. A partir disso, eu vou escolher o formato que eu vou submeter o trabalho. Num primeiro momento, é solicitado o envio de um resumo, que pode ser resumo simples ou expandido, com essas características que nós apresentamos para vocês. Na sequência, vocês vão receber uma aprovação ou não em relação ao resumo, que está associado a um eixo temático, como a professora Denise apresentou para vocês naquele evento, por exemplo, que nós trouxemos aqui para vocês. E sendo aprovado, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso escolher se eu vou apresentar no formato de banner ou no formato de comunicação coordenada ou comunicação oral. E nós vamos aprender sobre isso na sequência. Vejamos aqui então em nosso material. Aqui nós temos sobre o banner e e-banner.
Qual é a diferença? Em primeiro lugar, pessoal, entendam que banner ou pôster, eles podem ser considerados sinônimos. Por vezes vocês vão encontrar em sites de evento a solicitação, né, do tipo de trabalho que pode ser apresentado no formato de pôster ou banner, que vai ser a mesma coisa. Tá? A diferença entre banner e e-banner é que o banner ele é impresso. Mas hoje, após a situação de pandemia, muitos eventos passaram a ser realizados de forma online. E com isso, os eventos estão aceitando o formato e-banner, que ele também pode ser apresentado presencialmente em grandes telas, tá? Mas hoje ele pode ser exposto de forma online em um determinado horário do evento. Então, a diferença do banner para o e-banner é que um é físico, é impresso, né? Pode ser impresso em papel, em lona, existem diversos tipos de materiais que você pode imprimir esse banner, ou o e-banner que vai ser eletrônico. Vejamos então aqui em nosso material o que é esse banner, qual a sua definição e as suas características. Então, o banner é uma exposição sintética de um trabalho acadêmico impresso em cartaz, acompanhado de uma apresentação feita pelos autores ao público que dele se aproxima. O público vai circular entre esses pôsteres, entre esses banners, exibidos durante uma determinada sessão do evento científico e escolhe o pôster que deseja se aproximar. Então, olha só, o público vai circular, quando ele for um banner impresso, o público vai circular entre aquela grande exposição de banners, de pôsteres, né? E aqueles que chamarem mais atenção, o público vai se direcionar até ele para fazer a leitura, para conhecer mais sobre o trabalho. Aqui eu já quero chamar a atenção de vocês para um fator bem importante. Se eu tiver um banner totalmente branco e preto, cheio de escrita, e outro que tem algumas cores, que chama mais atenção, tem imagens ali, qual será que as pessoas que estão naquele evento vão preferir se direcionar até aquele banner para fazer a leitura, conhecer melhor o trabalho? Eu tenho certeza que vai ser aquele pôster que é mais chamativo. Então já fica a primeira dica aqui para vocês sobre como eu vou estruturar esse banner, esse pôster. Como ele deve ser? Ele deve ser chamativo. Outra característica é que normalmente esse pôster ele é impresso e pendurado ou colado em um local pré-determinado pelos organizadores do evento científico. Mas, recentemente, é possível, então, utilizar o pôster em mídia, exposto por projetores ou TV com tela grande. Então, além desse formato, também há, nos formatos de evento online, a exposição desses pôsteres de forma online em um determinado horário do evento. Tá? Essas são as três principais possibilidades que nós encontramos hoje na apresentação de um trabalho no formato de banner. Então, nós vemos que ele é algo grande, é maior do que uma folha A4, por exemplo, né? E é ali onde eu vou ter que apresentar todo o conteúdo do meu trabalho, independente se eu submeti um resumo simples ou se foi um resumo expandido. Aqui vem um outro desafio. Depois de eu submeter um resumo para o evento e receber o aceite, agora eu tenho o desafio de elaborar este banner, que será posteriormente apresentado a todas as pessoas que se inscreveram nesse evento. Vejamos aqui em nosso material outras características. Então, qual é a estrutura que deve se ter desse banner ou do e-banner? Deve conter minimamente a logo da instituição ou das instituições às quais os autores estão representando. Então, por exemplo, você é um aluno Uninter, né? E você vai apresentar um trabalho científico no formato banner em outra cidade, por exemplo, ou de forma online, enfim, qualquer que seja o formato de apresentação desse banner. Quando você estiver estruturando esse banner, a primeira coisa que você deve pensar é que você deve sinalizar que você faz parte do Uninter. Dessa forma, eu preciso incluir a logo da instituição a qual
você pertence, a qual eu pertenço, os professores, as pessoas que fazem parte daquele projeto, que estão como autores, fazem parte. Então, a logo é a primeira parte estrutural de um banner que eu devo considerar e devo apresentar, ter ali disposto naquele meu painel. Vejamos outras características dessa estrutura do banner no nosso material. O nome do evento deve aparecer também. Normalmente eles também têm uma logo própria, né, onde a gente deve utilizar, colocar no banner, o nome dos autores, sempre qual é a sequência, professora, em relação aos nomes desses autores que eu devo utilizar. O primeiro nome sempre vai ser daquele autor ou daquela autora que está apresentando o trabalho, né, que submeteu o trabalho. Todos os demais recebem a certificação, mas o primeiro nome que deve aparecer nesse banner deve ser do autor que a gente chama de autor principal, que é aquele que vai apresentar o trabalho. Dando sequência aqui no nosso material, quanto à estrutura, ainda nós devemos ter o texto, o corpo do texto, onde a gente vai trazer todas as informações acerca do trabalho que foi desenvolvido, da pesquisa que foi desenvolvida, onde nós vamos trazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Dentro desse desenvolvimento cabe ali, né, objetivo, cabe também método, cabe resultados, discussão, tá? Além disso, nós temos também as referências que devem ser colocadas. Ah, professora, mas aqui eu tenho uma dúvida sobre essas referências. Eu tenho que colocar todas as referências se eu já tenho, por exemplo, um artigo científico publicado sobre esse assunto, sobre esse trabalho que eu estou submetendo no evento? Eu preciso colocar todas as referências do artigo científico? Eu usei 25 referências, vamos supor. Não, você vai colocar apenas as referências que foram utilizadas naquele banner, no que está escrito no banner, tá? Então eu utilizei lá 3 referências, que é o mínimo que nós sempre solicitamos para vocês, né? 3 referências, então eu vou colocar lá nas referências quais foram essas 3 que eu utilizei para escrever aqui o trabalho no formato do banner. Além disso, nós temos também a descrição da formação dos autores. Então, normalmente isso fica lá no finalzinho do banner, onde eu vou colocar qual é a formação dos autores, pela ordem em que eles aparecem lá em cima. Então, eu vou colocar se é enfermeiro, se tem graduação em enfermagem, se é graduando em enfermagem, se é mestre, doutor em enfermagem, vai descrever, né, toda a formação e a qual instituição esse autor ou esses autores são afiliados. E também nós colocamos sempre um e-mail. Por que eu coloco o e-mail dos autores ali? Porque se vem uma pessoa que está participando daquele evento e ela tem interesse sobre a pesquisa que você desenvolveu, ao ponto dela querer saber mais sobre aquele assunto, sobre como foi realizado aquele estudo, ela pode anotar o e-mail de um autor ou de todos os autores e entrar em contato com vocês. Então é importante sempre a gente colocar o nosso e-mail. Dessa forma a gente cria uma rede de contatos. Nós iniciamos o processo do networking aqui, tá? Vejamos então, ele pode ser elaborado em PowerPoint. É uma ferramenta que nós podemos utilizar para a elaboração desse banner, né? Existem outras, mas frequentemente é utilizado, né? Elaborado em PowerPoint. Devemos atentar-se então para as normas e regras que são determinadas pelo evento sobre o tamanho desse banner, desse e-banner que eu devo configurar na hora de estruturar ele, e devo buscar também o template no site do evento para usar de modelo, como a professora Denise apresentou para vocês naquele evento, que era o CONASF, que nós estávamos mostrando para vocês. Tem lá no final da página todos os templates que vocês poderiam utilizar ali para seguir, mas isso é específico para este evento. Aí nós precisamos ficar atentos, porque para cada evento vai existir um template diferente, tá bom, pessoal? Vamos dar sequência aqui então em nosso material agora.
Então aqui o que eu devo considerar, além de toda essa estrutura que eu já apresentei para vocês, o que mais que eu devo considerar? Cores. Quais cores eu vou utilizar neste banner? Quais cores eu vou colocar? Eu posso colocar um fundo colorido no banner, no e-banner? Claro que eu posso, sem problema nenhum. Se o evento só determina qual é o tamanho desse banner e minimamente uma estrutura, sem trazer um template com cores que são determinadas e etc., então eu posso utilizar uma cor de fundo. Mas aí, pensem bem sobre as cores que vocês vão utilizar. Lembram que eu falei que ele tem que ser um banner chamativo? Então, ele tem que ser um banner chamativo, mas ele não pode ser exagerado. Então, tomar cuidados com algumas cores que são muito fortes e que causam até uma certa... uma coisa ruim para quem está ali visualizando. Como, por exemplo, eu vou trazer um banner vermelho. Esse banner vermelho ele não vai chamar muito a atenção, ele vai ser até muitas vezes agressivo para quem está ali fazendo a leitura, para quem está vendo, assistindo as apresentações. Preto, por que eu vou usar o preto? Né? Eu tenho que pensar nas cores em relação ao que eu quero transmitir para a pessoa e eu tenho que correlacionar a temática também. Né? Eu não posso falar, por exemplo, sobre Outubro Rosa e eu usar um banner de cor azul. Não tem nexo eu fazer a utilização dessa cor. Então eu preciso sempre pensar em relação à temática que eu estou utilizando e eu também preciso pensar que eu não posso utilizar cores muito agressivas, como por exemplo o vermelho, o preto, né? E também não posso transformar aquele banner num carnaval, deixar ele totalmente colorido, porque também vai ser ruim. Ele deixa de ser chamativo, né, por uma boa visão. Ele passa a ser chamativo para ser olhado de forma, nossa, esse banner não tá legal, não tá bonito, ele tá feio, muito colorido, exagerado. Então eu tenho que tomar cuidado com as cores que eu utilizo para estruturar o banner. Bom, na sequência, quanto ao layout e simetria, né? Como será a distribuição dos elementos visuais? Então eu preciso me atentar como que eu vou distribuir o texto, como que eu vou distribuir as imagens, as figuras que eu estou utilizando naquele meu banner. Eu não posso ter espaços em branco, eu não posso ter excesso de figuras sem ter a parte escrita. Por quê? Porque o banner ele tem que ser autoexplicativo. Desta forma, eu preciso fazer com que a pessoa que vá ver o seu banner, que está lá participando do evento, ela tem que ler o banner e entender completamente o que foi feito e entender por que aquela figura, aquela imagem que está ali, por que ela está ali, qual é o sentido que ela tem no meio daquele trabalho. Então é preciso pensar sobre isso também e estruturar esse layout, a disposição do texto, das imagens e das figuras de forma que fique adequado, né? Sem os espaços em branco e sem os excessos também, excessos de imagens e excessos de texto. Além disso, as figuras, onde elas serão colocadas? Eu preciso pensar sobre isso na hora de estruturar esse banner, não é? Então, as figuras, elas vão ser colocadas imediatamente na sequência sobre aquilo que você está falando. Esse é o ideal, o local ideal onde essas figuras devem ser dispostas. O tamanho dela, a resolução, se for uma imagem, eu preciso me atentar a tudo isso, porque pode ser que por vezes essa figura não fique tão visível, né? Ou se ela for uma baixa resolução, ela não vai ficar adequada ao material que você está produzindo. Então, tudo isso a gente precisa se atentar na hora de realizar, de construir um banner, tá bom? Vamos lá, pessoal, seguindo no nosso material, então, nós temos aqui, em relação ainda
ao banner algumas dicas a mais, né? Todas elas já fui falando aos poucos aqui para vocês, mas vamos reforçar para que vocês possam guardar muito bem essas informações na hora que vocês forem construir esse banner de vocês. Ele deve ser autoexplicativo, então deve permitir com que a pessoa que esteja lá lendo o banner, ela consiga compreender tudo o que foi executado. Os leitores devem conseguir enxergar o conteúdo com pelo menos 1 metro de distância do banner. Então, se eu tenho um banner que é físico ou que está lá numa tela de televisão dentro de um espaço físico no evento, a pessoa que se aproxima dele, que se interessa em fazer a leitura daquele banner, deve estar a 1 metro e deve conseguir fazer a leitura. Com isso, faz com que eu pense qual é o tamanho da fonte que eu tenho que utilizar para o título, para o corpo do texto. Tudo isso eu devo me atentar na hora de estruturar esse banner. Além disso, ele deve ser chamativo também para os leitores e deve ser sintético, conciso e abordar o foco principal do trabalho. Então, mais uma vez, eu tenho um desafio de trazer todas as informações, tudo aquilo que eu construí em um trabalho, em um projeto de pesquisa, um artigo científico que foi publicado e transpor isso para um formato de apresentação de banner, onde eu tenho, parece muitas vezes bastante espaço, mas é pouco porque eu tenho vários elementos para colocar ali e eu preciso, além de traduzir todo o conteúdo que eu tenho do meu trabalho, eu preciso ser sintético, eu preciso ser conciso, preciso que aquele texto atenda todas essas características. Vamos dar sequência aqui. Então aqui, professora Denise, vamos falar um pouquinho mais sobre o e-banner? Vamos lá, pessoal. Então, como a professora Louise, né, demonstrou para vocês esse novo formato, né, do e-banner, né, nada mais é o pôster no formato eletrônico, né? Muitos congressos vão enviar para vocês, né? Enviar não, desculpa, na página do congresso vai estar disposto para vocês o template desse material, né? Então aqui na tela, pessoal, vocês podem ver um exemplo de template, né, daquele congresso que a gente demonstrou, trouxe para vocês, né? Então, assim, todas as informações, como a professora Louise trouxe, tem que estar presente dentro deste formato. Então, vamos lá para o nosso material, pessoal, para vocês visualizarem o formato deste banner, esse exemplo que a gente trouxe aqui, né? Então, como a professora Louise trouxe, a gente tem que estar trazendo informações, né, no formato deste trabalho, inicialmente, o título, né, do trabalho, o nome, né, do evento, geralmente tem as figuras do evento, né, anexada no template, né, que eles fornecem, e vocês têm que anexar, né, uma figura da instituição a qual vocês estão vinculadas, né? Então tem um espaço também para vocês estarem colocando, né? E a distribuição de todo o conteúdo, né? Como a professora Louise trouxe, esse conteúdo deve ser sintético, conciso, né? Então a gente não tem muito espaço para estar colocando todo, né, o nosso trabalho dentro do material. Nessa distribuição, como podemos ver aqui na tela, foi distribuído, né, a parte da introdução, a parte do objetivo, a parte da metodologia, dos resultados e discussão, trazendo uma conclusão breve e as referências, né? Então vocês podem perceber a distribuição que ocorreu, né, deste conteúdo, o espaçamento, né, entre os tópicos, né? E geralmente, né, a normatização do evento já traz o formato da fonte que vocês têm que utilizar, né? O número, né, dessa fonte, né, o tamanho, se é centralizado, se deve ser em caixa alta ou não, né? Para cada tópico, tá? Então, o título do trabalho vai ter um formato e um tamanho específico, o subtítulo e a produção textual
também, né, os autores, como a professora Louise trouxe, né, além da ordem que a gente tem que seguir de apresentação, né, eles também têm que estar centralizados em caixa alta, né, tomando assim a atenção, né, de estar sinalizando, né, acima do nome, né, um subscrito, né, do número que está relacionado àquele nome de autor, para a gente estar demonstrando lá no final, embaixo do e-banner, né, a formação daquele autor e até mesmo contato, como a professora Louise comentou. Essa estrutura e distribuição é muito importante, né, visualização, né, que vocês vão ter do seu material e até mesmo a inserção de figuras, né, vocês saberem onde vocês, o espaço que vai estar inserido aquela figura, a resolução, como a professora trouxe, né, é muito importante para vocês verem que quando tem a impressão, né, desse banner, essa resolução tem que estar nítida, né, para o participante, né, daquele evento tá enxergando de uma maneira adequada. Então, fotos ou figuras com uma boa resolução é importante vocês atentarem também. Aqui nesse modelo de template, eles trouxeram um modelo sucinto, limpo, claro, né, numa cor branca de fundo e apenas o verde utilizando nas caixas, né, mas conforme a professora falou, a gente também pode estar utilizando, se é um evento, né, que deixa aberto para vocês estarem elaborando o seu próprio e-banner, brincar um pouco com estas cores, se atentando, é claro, né, com paletas mais neutras, mais leves, né, para até chamar não tanta atenção, né, aos olhos, como a professora falou, naquele vermelho, aquele roxo, né, a gente deixa de lado, não é? Agora a gente vai fazer uma simulação utilizando a ferramenta do PowerPoint, pessoal. Então assim, vamos aqui para a tela, pessoal. Aqui no PowerPoint, ele é uma ferramenta que muitos de vocês já devem ter tido um contato, né, através da apresentação dos próprios professores nas aulas, né? Então, vale lembrar, né, vocês estão, né, vendo aqui a nossa apresentação hoje, ela foi realizada, né, nesse formato dessa ferramenta, mas a gente também utiliza ela para a gente fazer a formatação, né, dos templates de e-banner e banner, tá? Então, assim, tudo que vocês vão inserir vai estar nesta página inicial, né, do PowerPoint. Então, vocês vão ter que trabalhar ali naquela tela, né? Então, voltando aqui, né, para a nossa tela, vocês têm que se atentar à barra de ferramentas, né, do PowerPoint. Então aqui vocês conseguem visualizar o primeiro slide em formato de apresentação, porém a gente não vai utilizar, né, essas caixas por agora, né? Então a gente deixa o slide limpo. E aí vocês conseguem estar fazendo inserções do próprio design. Quando vocês localizam esse tópico design, vocês vão ao tamanho do slide, porque isso é muito importante, pessoal, porque lá no site do evento, eles vão trazer o tamanho do pôster, né, do e-banner que ele precisa. Então, vocês têm que se atentar à largura e altura, que ela aparece em centímetros, tá? Então, normalmente os congressos, eles vão disponibilizar esse tamanho e eles seguem à risca, né? Porque todos vão ter que ter um padrão de tamanho. Então, a alteração, né, dos valores, vocês fazem por aqui, essa formatação, tanto em paisagem, né, como em retrato, vocês podem estar alterando, tá? E também na largura e altura, tá, pessoal? Isso daqui vale também quando vocês forem realizar uma apresentação, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas, inicialmente, vocês têm que se atentar a este tamanho do slide que vocês vão trabalhar.
E aí vocês vão começar a fazer a inserção, né, das caixas de texto, né, no material, né? Você começa, né, inserindo aqui no tópico caixa de texto, você começa inserindo as informações do título do seu trabalho, né? Aqui você vai colocar o título do seu trabalho. E aí você vai trabalhar com tamanhos e fontes, né? Então eu preciso adequar as regras do Congresso. Eu seleciono esse texto e aí eu procuro a fonte que o Congresso indicou. Geralmente, neste Congresso, por exemplo, que a gente estava trabalhando, a fonte que eles pediram é a Times New Roman. Então, é uma fonte muito utilizada, tá bom, pessoal? Então, assim, vocês escolhem essa fonte e o tamanho, né, dessa fonte. Então, eles também vão estar trazendo para vocês. Então, vocês vão brincar com caixas de texto neste primeiro momento. Então, você vai trazer o título do trabalho, logo abaixo você vai trazer o nome dos autores, como a professora falou, e você vai fazendo essa distribuição, tá, pessoal? E aí, vocês começam a divisão, né, a distribuição daquele material. E como eu posso estar fazendo isso? Você pode estar inserindo também formas, né? Aqui no tópico formas, vocês conseguem inserir aquele retângulozinho que vocês viram lá naquele template do exemplo, vocês conseguem estar inserindo ele de várias cores, né? Então, você tem aqui logo acima a coloração e o preenchimento da forma e também vocês conseguem estar inserindo textos dentro aqui desta barra, né? Somente indo inserir caixa de texto, que vocês conseguem novamente escrever um texto dentro desta fonte e vai escolhendo a cor dessa fonte. Aqui, como eu escolhi uma barra escura, então vamos escolher uma coloração mais clara para ela ficar mais chamativa, né? Por exemplo, né, um branco, a gente fica mais chamativo ali na barra. E essa barra a gente consegue ir trabalhando, né? Fazendo um copia, um Ctrl+C e um Ctrl+V que a gente fala, né? A gente consegue ir trabalhando e movimentando para o seu material. E você vai fazendo a distribuição, né? Então, aqui a gente pode ter a distribuição da introdução, do objetivo, né, do desenvolvimento do trabalho, e a gente também pode estar inserindo as figuras, como a professora Louise também comentou. Então, essas figuras têm que estar salvas no seu material, lá na sua área de trabalho, com uma boa resolução, que você consegue inserir imagens e também aqui dentro, tá, pessoal? Vocês conseguem inserir, além de imagens, como também vídeos, gravações também de tela, vocês conseguem estar inserindo, mas isso a gente fala mais pra frente. Aqui o importante é vocês terem a noção que vocês conseguem também inserir uma imagem, uma opção de colagem de imagem aqui no material, tá certo, pessoal? Dando um contexto geral para vocês, inicialmente uma rápida demonstração de como inicialmente você consegue estar realizando um pôster. Lembrando que a gente também pode trabalhar com o fundo do template, tá, pessoal? A gente consegue também formatar o layout do slide e, além disso, formatar o fundo de tela, trazer outras cores, né, além do branco, como a professora também trouxe, ok? Então, a gente vai retornar agora para o nosso material, trazendo para vocês novamente com a professora Louise. A gente vai trazer agora falando um pouquinho da comunicação coordenada, professora. Vamos lá, voltando aqui pro material. Isso mesmo, pessoal. Então, agora que nós já vimos sobre a apresentação de um banner, como estruturar este banner, como elaborar ele no PowerPoint, vejamos um outro formato, então, que o evento pode solicitar
para que você apresente o seu trabalho, que é o de comunicação coordenada ou comunicação oral. Tá? Vejamos quais são as características desse tipo de apresentação de trabalho, conforme consta em nosso material. Então, a elaboração se dá por meio de slides, né, onde você deve ter um preparo, uma organização e principalmente deve conhecer, entender sobre o conteúdo que será abordado. Vejamos então as características desses slides que deve constar então, ou são parte aí da comunicação coordenada. Eles devem motivar, então eu devo elaborar, estruturar slides que motivem as pessoas que estão assistindo aquela apresentação. Se for uma apresentação monótona, se for uma apresentação em que eu não tenho as mudanças no tom de voz, quando eu quero chamar a atenção para algum ponto, e se eu tenho slides que estão mal construídos, com excesso de texto ou com excesso de imagens que estão desconfiguradas, com baixa resolução, que usam cores não adequadas, aquilo faz com que as pessoas percam o interesse na apresentação. Além desses slides terem que motivar, eles devem transmitir então a ideia do trabalho de forma adequada. Então aqui é um outro desafio. Agora eu tenho uma liberdade de criar, estruturar slides, onde talvez muitas vezes eu não tenha um limite para isso, do número, na quantidade de slides, mas eu preciso controlar o tempo que eu tenho para a apresentação do mesmo. Então, quanto mais slides eu tenho, mais tempo eu vou demorar para apresentar sobre cada um deles. Normalmente a gente encontra entre 1 e 2 minutos para a apresentação de cada slide, mas isso vai depender aí do quanto você vai abordar naquele slide sobre o material, sobre o conteúdo que se está apresentando. Além disso, esses slides devem despertar e cativar a atenção dos ouvintes e deve existir uma formalidade, tanto na estruturação, na elaboração desses slides, quanto na apresentação. Então eu não posso ter uma apresentação onde eu tenho uma escrita que não seja acadêmica e formal e correta de acordo com o português, e muito menos eu posso ter uma apresentação com uma fala coloquial. Eu devo utilizar uma formalidade no momento da apresentação. Ah, professora, mas que formalidade é essa? Eu devo me apresentar, dizer quem eu sou, a qual instituição estou afiliada, qual é o evento que eu estou fazendo a apresentação do trabalho, a cada tópico que eu vou fazer a apresentação, eu chamo esse tópico. Então, como introdução, falaremos sobre determinado assunto, e aí você desenvolve, e assim na sequência. Então, exige a formalidade nessa apresentação. Eu devo, ao final, agradecer a quem estava assistindo a apresentação, deixar muitas vezes o meu contato quando é permitido. Então, exige essa formalidade nessa comunicação coordenada. Além disso, outras características, conforme consta em nossa tela aqui, nós temos que a necessidade de ter um preparo e organização. Então, qual é o objetivo dessa apresentação? Eu preciso ter isso muito claro no trabalho que eu estou trazendo, que eu escrevi, que eu desenvolvi. Qual é o público? Qual será o público para o qual eu vou apresentar? Então, a linguagem e a estruturação desses slides tem um impacto de acordo com o público que eu estou me referindo. Quais são as regras, que é aquilo que a professora Denise estava apresentando para vocês, então eu preciso me atentar a quais são as regras, se existe um número limite de slides que eu posso construir ou não, né? Se tem um template, ou seja, se tem um design, um fundo de slide que é obrigatório eu utilizar, ou se eu posso utilizar cores, né? Eu posso elaborar esses slides, esse material da forma como couber melhor para a temática do meu trabalho. Eu preciso também me atentar ao tempo de apresentação. Qual é o tempo de apresentação que eu tenho? Eu tenho 10 minutos, então olha, eu preciso tomar cuidado para que eu elabore uma quantidade de slides que não ultrapasse os 10 minutos, porque muitas vezes eles cortam a apresentação da pessoa que está ali participando.
tá? Que está realizando a explanação sobre aquele conteúdo. Além disso, eu preciso conhecer quais serão os recursos audiovisuais disponíveis. Então, não posso fazer uma apresentação colocando música, vídeos, enfim, sendo que lá no local onde eu vou realizar a apresentação, eu não tenho áudio e vídeo, por exemplo, né, como recursos disponíveis para eu utilizar na apresentação. Então eu preciso conhecer todas essas informações. E onde eu encontro isso? Sempre no site do evento. E normalmente eles têm ali um atendimento ou um e-mail para o qual vocês podem enviar as dúvidas que vocês tenham sobre, né, o formato de apresentação ou outras dúvidas que vocês tenham sobre o evento especificamente. E aí nós temos aqui conhecer e entender do conteúdo. Então é essencial que o autor que vai apresentar conheça o trabalho sobre o qual ele vai falar. Ou seja, eu não posso estruturar uma apresentação sobre um conteúdo que eu desconheço. Eu preciso conhecer, né, aquele conteúdo, aquele trabalho que eu vou apresentar. Isso é essencial. Eu preciso saber qual é o slide que tem anterior, que eu abordei anteriormente, qual é aquele que vai vir na sequência. Tudo isso eu preciso me atentar em uma comunicação coordenada. Vejamos então em nosso material outras informações aqui. Então nós temos que Romani e Traina 2009, eles trazem que uma apresentação de sucesso transmite a ideia de trabalho de forma clara, concisa, objetiva e dentro do prazo. Então nós precisamos ser claros, concisos, objetivos e trazermos uma apresentação clara, direta, para que aquelas pessoas que estejam assistindo possam compreender de fato sobre o que está sendo abordado naquela apresentação, naquele trabalho. Vejamos aqui em nosso material. Comunicação coordenada, então. Como é que eu vou elaborar uma apresentação? A professora Denise já passou várias dicas para vocês ali no PowerPoint sobre como eu vou estruturar essa apresentação, né, de comunicação coordenada. Então nós podemos utilizar mais uma vez essa ferramenta, esse programa, o PowerPoint, para estruturar os slides, sempre se atentando quais são as normas e regras que nós temos, né, dentro do site do evento para estruturar esta apresentação em slides. Vejamos aqui então em nosso material como elaborar essa apresentação. E aí, professora Denise, quais são as dicas que nós podemos seguir para elaborar essa apresentação no formato de comunicação oral, comunicação coordenada? Então vamos lá, professora Louise. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, selecionar o design que vocês vão querer para essa apresentação. Então, se no site do evento, né, não tiver um template já indicando, né, então vocês vão escolher, né, um melhor design para aquele material. Se atentando também, é importante, né, o fundo dos slides, né, como a gente já comentou, né, os tons para serem utilizados, procurem utilizar tons pastéis, né, tons neutros, né, que não deixam tão cansativo a sua apresentação, tá certo? Na própria ferramenta, né, do PowerPoint, a gente possui alguns designs que vocês podem estar utilizando. Temos também vários, né, programas aí pela internet que já produzem infográficos, né, prontos para utilização em apresentações, tá? Que vocês também podem estar utilizando como modelos, tá certo, pessoal? A segunda dica seria na estruturação dessa apresentação, né? Então a gente tem sempre que seguir, né, o primeiro tópico, que é a capa, né, o slide de apresentação, né? Então neste slide de apresentação, vocês vão estar inserindo informações iniciais do seu trabalho. O título, os autores, né, o nome do evento, né, que vocês estão participando, né, também vocês podem estar inserindo, né, o símbolo do evento, o símbolo da instituição que vocês estão representando ali naquele evento. Certo, pessoal? Logo em seguida, vocês vão partir, então, para a sequência do seu trabalho. Então, inicialmente, você vai
colocar a sua introdução, né, se atentando nesta distribuição de slides ao número, ao quantitativo de slides que vocês vão estar utilizando, tá, pessoal? Porque geralmente nestas apresentações a quantidade de slides são bem pequenas, porque vocês possuem um tempo muito curto para se comunicar. E isso exige o quê? Treino também na apresentação, né? Vocês treinarem o tempo e o tempo que vocês vão gastar em cada slide, ok? Então, inicialmente, o slide de capa. Logo em seguida damos sequência à introdução e aí a gente vai para a parte do desenvolvimento, né? A gente vai trazer os objetivos, o método, né? Os resultados, discussões e as considerações ou conclusões finais, finalizando com as referências, né? Então vocês precisam também saber distribuir qual slide eu vou trazer mais informações, eu vou ter 2 slides de um mesmo tema, então vocês têm que se atentar a isso também. A terceira dica, utilização de imagens, né, de gráficos, né, torna uma apresentação mais interessante, né, como falamos também, um excesso de texto, né, a gente tem que tomar cuidado, né, a gente tem que ter textos sucintos, por isso você tem que entender do conteúdo, saber o que você está falando, né, para você dar uma sequência lógica, né, na sua apresentação e não trazer tanta informação. Um slide com muita informação, com muito texto, é cansativo, você não fica atrativo para quem está assistindo a apresentação. Além disso, vocês têm que se atentar também à configuração da fonte, né, que é preconizada, né, pelos eventos, né? Geralmente a gente utiliza a fonte Arial, a fonte Verdana, né, nos tamanhos de título e do corpo do texto. A gente tem que se atentar também que são fontes de tamanhos diferentes, tá, pessoal? E além disso, o uso de cores, a gente também tem que tomar o cuidado, né, como a gente já elencou aqui. Podemos também trazer animações, né, durante a apresentação. A gente pode trabalhar isso com a própria ferramenta do PowerPoint, trazendo animações do próprio corpo do texto, né? Então você consegue também estar trabalhando com isso, tá, pessoal? E se atentar, então, mais uma vez, ao número dos slides, né? Porque eles seguem à risca, tá, pessoal? Esse quantitativo de slides e o tempo, né, de apresentação. Agora a gente vai simular novamente aqui no PowerPoint como você vai fazer uma comunicação coordenada, uma apresentação, tá, pessoal? Vamos lá então para a tela. Nós vimos, pessoal, enquanto a professora Denise está colocando ali a tela, que uma boa dica que nós podemos utilizar era o próprio formato do slide que nós tínhamos aqui apresentando para vocês. Ele tinha no meio uma informação que era como estruturar essa comunicação coordenada e trazia em torno dele dicas. Nós usamos cores para chamar a atenção de vocês. Em cada uma das caixinhas de texto, nós colocamos uma dica e trouxemos cores diferentes para chamar a atenção de vocês, para demonstrar que é uma dica valiosíssima e o uso de cores, saber utilizar essas cores, e também precisamos sempre nos atentar então ao número de slides que são disponibilizados aí pelo evento, quando se tem e quando não tem, lembrar daquela dica que eu vou demorar em torno de 1 a 2 minutos ou às vezes até mais para explanar sobre aquele conteúdo, sobre aquela temática. Então fiquem bem atentos no momento de vocês estruturarem a apresentação coordenada em formato de slides, porque vocês precisam se concentrar para que vocês não estruturem slides a mais, né, extrapolando o tempo que se tem, que normalmente os eventos distribuem aí um prazo máximo de 10 minutos para a apresentação oral de vocês, e também para vocês não terem tempo a menos, porque
esse tempo a menos, se você não utiliza o tempo total disponível, pode demonstrar que você não consegue, não tem mais informações sobre o trabalho, sobre o seu trabalho para ser apresentado. E isso não é algo legal, não é uma coisa importante, não é bem visto no mundo acadêmico, certo? Certo, professora Denise? Isso mesmo. Então, voltando aqui, pessoal, aqui na tela a gente pode, vocês vão visualizar, né, novamente a ferramenta do PowerPoint. A professora já antecipou aqui colocando alguns slides, né? Então, primeiramente, quando você abre o programa, o tópico da página aqui inicial, vocês conseguem visualizar várias informações, né? Então, vocês vão se atentar ao novo slide. Então, sempre que vocês forem realizar a sua apresentação, o primeiro slide, então, a gente vai escolher o modelo, né, de capa, né? Lembra que eu falei, a primeira parte da apresentação é a capa, né? Então aqui, nesse primeiro slide, vocês vão colocar o título, o nome dos autores, e aqui vocês podem já estar escolhendo o tamanho, a fonte, né, que vocês vão estar utilizando, e também o design que vocês vão utilizar do slide. Aqui no tópico design aqui do PowerPoint, vocês conseguem visualizar vários temas que eles já trazem prontos para vocês, mas isso não impede vocês de criarem o seu próprio fundo de tela, tá, pessoal? Caso vocês não tenham disponível um template, né, de um congresso. Então, por exemplo, vou escolher este template, ele já salva todos os slides da minha apresentação e ele vai sair nesse formato. Tá, pessoal? Então, assim, para cada slide, você vai escolhendo uma formatação, né? Então, aqui, por exemplo, nesse segundo slide que eu coloquei aqui, vocês vão começar falando, então, por exemplo, da introdução. Aqui vocês vão trazer o título e aqui o corpo do texto. Eu posso inserir, como vocês podem estar verificando aqui no meio, tabela, gráficos, imagens, vídeos, né? Vocês clicando em cada um deles, vocês conseguem inserir, né, essas figuras aqui no seu slide. Além disso, pessoal, vocês têm que se atentar também ao quantitativo, como eu disse, e a distribuição dos slides, e além disso, vocês conseguem também mexer na centralização das palavras, né, no direcionamento do texto, no formatos, né, utilização de símbolos, setas, né, organogramas que vocês podem estar colocando, né, que ficam uns smart art que você pode clicar, né, para estar direcionando e tornando mais interessante a sua apresentação, ok, pessoal? Então isso traz uma forma de vocês estarem passando um visual, né, mais atrativo para aquele público que está roubando avaliando, né, o seu trabalho, né? O importante então é vocês estarem inserindo informações então sucintas, diretas, um slide bem limpo, que também seja atrativo com o uso de tabelas, figuras, gráficos, tá? E que contemplem todo o conteúdo, né, do seu trabalho. Né? Então aqui foi uma forma bem rápida e sucinta de estar demonstrando como vocês vão fazer uma elaboração, né, dessa documentação, né, no formato, né, de apresentação. E é uma dica para vocês sempre estarem se habituando a fazer apresentações, estudem por um formato de apresentação, né? É bem interessante vocês pegarem um conteúdo e começarem a realizar suas próprias aulas, né? Que vocês, com o treino, vocês vão descobrindo novas formas, novas funções, porque o PowerPoint é uma ferramenta que tem várias possibilidades, tá, de uso, né? E quanto mais vocês vão utilizando, melhor, ok, pessoal? Então, assim, professora Louise, para finalizar aqui nossa aula, trazendo aqui para o pessoal, vamos trazer aqui, relembrar um pouquinho o que a gente aprendeu nesses 4 encontros científicos, né? Vamos aqui para a tela. Isso mesmo, pessoal. Nós vamos retomar aqui
quais foram os aprendizados que nós tivemos aí ao longo desses 4 encontros com vocês, certo? Então, nós temos aqui algumas informações que nós vamos retomar com vocês, né? Que nós tivemos aí ao longo desses nossos 4 encontros. O primeiro encontro, o que é que foi abordado, professora Denise? Então, pessoal, vocês vão lembrar, né? Lá no primeiro encontro que teve com a professora Maria Caroline e comigo, né? A gente trabalhou o que é a pesquisa, né? A gente trouxe para vocês o que é fazer uma pesquisa científica. Abordamos os tipos de pesquisa, né, que a gente pode elaborar, né? A gente trouxe também quais são os passos, né, para a gente realizar um projeto, né, de pesquisa, né? E no segundo encontro, professora Louise? Vejamos aqui então o nosso material. O que foi o nosso segundo encontro? Nós aprendemos como utilizar as bases de dados científicas. Então, nesse encontro, eu estava juntamente com a professora Daisy e nós explicamos para vocês como vocês fariam as buscas em bases de dados, quais eram os descritores, onde eu busco descritores, nós demos os exemplos dos descritores em saúde, falamos sobre as estratégias de busca. Então, isso que nós abordamos aí no segundo encontro. E no terceiro encontro, então, o que é que nós falamos, professora Denise? No terceiro encontro, pessoal, vocês aprenderam a realizar uma leitura do artigo científico, né? Como que é feita também a escrita científica, né? Quais são as suas normatizações, né? Os seus padrões realizados, né? Foi bem descrito a formatação, né? Que deve ser realizada, né, na escrita. Um bom português, né, professora Louise? Que a professora Louise hoje falou bastante para vocês, né? Então, é importante vocês terem uma imersão na leitura para vocês conseguirem fazer uma escrita com uma formalidade, né? Então, isso é muito importante também. E no nosso quarto encontro, professora Louise? Então, hoje foi o nosso quarto encontro, o nosso último encontro desses encontros científicos e nós abordamos para vocês então os formatos de publicação e de apresentação nos eventos científicos. Falamos então sobre o artigo científico, falamos sobre o banner, o e-banner e a comunicação coordenada. Nós fizemos simulações aqui para vocês de forma bastante simplista dentro do PowerPoint desse programa, para que vocês pudessem compreender, entender como estruturar essa apresentação, tanto em formato de banner quanto no formato de slides, para que quando vocês forem participar de eventos científicos, que vocês estejam preparados na hora de estruturar uma apresentação e também para realizar essa apresentação, a formalidade que vocês devem ter, como vocês devem se portar, como vocês devem falar, o português correto, ter slides limpos, chamativos. Então, ter todo esse cuidado. São grandes desafios que nós encontramos no mundo da pesquisa, no mundo da ciência, mas são desafios muito interessantes para aquelas pessoas que têm o interesse em fazer essa caminhada, em traçar essa caminhada no mundo da ciência, da pesquisa. Esperamos que todos vocês tenham gostado dos encontros científicos, do que foi abordado nesses encontros. Nós trazemos aqui para vocês também as referências que foram utilizadas nessa apresentação de hoje. Agradecemos todos vocês que nos acompanharam durante esse período, durante esses 4 encontros, aqueles que vão assistir posteriormente, que aproveitem essas aulas que nós pudemos ministrar para vocês falando sobre pesquisa. Esperamos que todos vocês tenham sucesso nessa carreira da pesquisa, porque afinal de contas, o seu futuro na pesquisa depende de você. Muito obrigada, pessoal. Até breve. Muito obrigada, pessoal.